mesmo fora de casa, para seguir subindo na tabela com o objetivo de ter uma vaga na Libertadores no ano que vem. Que eu acredito, viu? Concorda com a escalação? Concordo. Concorda? Concordo. Concorda? Alexandre Ernst, vamos lá. É que eu acho que a gente tem que... Hoje é o famoso jogo que o campo fala e o campo falou para o Roger que Alan Patrick e Enner precisam continuar como reservas? Não, é que eu acho que tem 2 pontos, tá? Eu sempre procuro pensar com a cabeça do treinador, tentar, pelo menos, né? E quando o Roger vai para a coletiva e ele fala que o Vitão deu conta do... O Vitão não. Quando o Vitão saiu, o Rogel e o mercado deram conta do recado. E por isso o Vitão agora está buscando espaço. Quando o Gabriel Carvalho assumiu o meio-campo e deu conta do recado enquanto o Alan Patrick estava lesionado. O próprio Borré, que fez gol, inclusive, no jogo contra o Cruzeiro. Ainda que tenha, claro, feito também alguns erros, mas também é normal. Tá? Também deu conta do recado. Então me parece que o Roger ele vai manter a coerência do discurso da coletiva e dos bastidores que a gente ouve e vai manter a escalação que ganhou do Cruzeiro agora no final de semana. Até porque o Inter não teve muito tempo para treinar. Então não dá para simplesmente pegar e vou tirar 2 ou 3 jogadores e vou botar outros 2 e 3 pensando que eu vou manter a mesma regularidade de crescimento. A gente vai ter o Roger no bastidor do Inter, ele diz o seguinte: nós anulamos o Cruzeiro. E tá certo. E ele tá certo. Ele tá certo. Então, se ele já foi bem tá certo. no jogo de domingo, para que ele vai... neutralizou o Cruzeiro. Vamos pegar uma... Neutralizou o Cruzeiro domingo. Mereceu. Vamos pegar neutralizou completamente. Vamos pegar aquela máxima que é clichêzão, mas em time que tá ganhando não se mexe. Se ganha, é uma mini Copa do Brasil, vamos dizer assim, né? Eu entendo assim, ó. Jogando o jogo de volta agora contra o Cruzeiro. Eu entendo assim, ó. O Roger vai levar para a prática aquilo que o jogo de domingo mostrou para ele. Por que ele vai mudar? Por que ele vai mudar? Claro. Se a leitura dele é essa e é correta, que o Inter neutralizou o Cruzeiro no Beira-Rio, tá correto, mantém o time. Agora, não significa... E essa é uma discussão que a gente vai avançar nas próximas rodadas, meu nobre aluno, é o seguinte, não significa que esse é o time titular do Internacional. Sim, esse é o time titular do Internacional para o momento. E a coerência... Para o momento. Fala Ribeiro, porque depois eu quero falar da coerência do Roger aí. E aí vocês da imprensa têm que entender, têm que entender que existe um time titular para cada momento. Não é um time titular do goleiro ao ponta esquerda, como vocês mais antigos usavam, que precisa estar em todo... Não. Um time para cada jogo. Um time para cada momento, respeitando o momento dos atletas. Nesse momento, qual é o melhor Inter? É esse, coloca em campo. Aí que está, eu vou chegar nesse ponto e vou usar a estampa do meu blusão maravilhoso, entendeu? Nosso eletrocardiograma. Aí que está. Não, é a capa do disco do Arctic Monkeys AM. Essa bandinha. Então, assim, ó. Aliás, depois eu vou dizer a grande notícia. Eu vou falar para vocês a grande notícia do mundo. Os irmãos, os brothers. Os irmãos. Voltou a bruxaria nos irmãos. Jonas Brothers? Não é. Olha aqui, ó. O que é isso aqui? Um eletrocardiograma. Isso. Tá. O que acontece? Esse jogo do Inter hoje é tão importante que ele é um termômetro do que o Internacional pode fazer na sequência do campeonato. E vou explicar por quê. O Inter, se vocês observarem, na memória automática, tá? O Internacional se comportou contra o Cruzeiro mais ou menos como fez contra o Juventude. Abafou a saída de bola do adversário e não deixou o adversário jogar. Esse foi o Inter. Em casa. Em casa. Em casa. Importante. Só que entre esses dois jogos tem um fiasco, mas tem um fiasco lá em Goiânia que não deu para entender o que aconteceu. E hoje o Inter volta para jogar fora de casa. Então hoje será um termômetro. Alguns dirão o seguinte: não, Ribeiro, mas é óbvio, o Inter contra os grandes joga muito, contra os pequenos não joga nada. Eu não vou acreditar nisso. Eu vou acreditar em sequência de trabalho, em processos. Então, estou muito curioso para analisar o desempenho do Inter, porque assim como o Bruno Soares falou, muito bem, um menino que é brilhante, entendeu? Eu acredito que o Internacional vai crescer no campeonato. Eu acredito que o Internacional agora, com tempo para treinar, sem o estresse das Copas, vai, como nos últimos anos, dar uma arrancada na competição. E sim, se vocês olharem para a tabela, olharem o aproveitamento e o número de jogos atrasados que o Inter tem,
Não é nenhuma loucura achar que o Inter pode garantir uma vaga, no mínimo, para a pré-Libertadores da América. Eu acho que até mais. Acho que até mais. Acho que até mais. Tá aqui a tabela. Quer ver? Vamos fazer a projeção. O Inter ganhando hoje, ele vai para a 9ª colocação. Ele ganha no Cruzeiro hoje, ele pode bater na 9ª colocação. Toma o lugar do Atlético Paranaense. Ainda com mais 3 jogos. Exatamente. Na verdade, ele vai ao 8º, né? Ele vai a 31. Se ele ganha hoje, 28 mais 3, 31. Aí ele passa até o Atlético Mineiro, que tem 30. Mas o 7º é praticamente certo hoje. que vai para a Libertadores. Não, tudo bem, mas porque aí dependeria de uma combinação de resultados. Mas mesmo assim, ele ainda tem jogos a menos, né? Nós temos então, Bruno, nós temos então um G7 assegurado, é isso? Depende, muito provável, porque um campeão da Copa do Brasil provavelmente estará entre os primeiros colocados. Isso aí. Então, G7... Então, depende do Inter, e só depende do Internacional, né? Vislumbrar, pelo menos, né, um prêmio consolação. Eu acho que para a grandeza do Inter é muito pouco, mas tudo bem. Mas é o que dá agora. É o que temos para o momento. Ribeiro, a realidade do Inter hoje é essa. Que passou, né? Mas é que assim, mesmo Ribeiro, sendo prêmio consolação. Tem uma questão que eu acho que é primordial, que o Roger precisa nessa... O Roger está com cerca de 45 dias de trabalho, tá? É pouco, né? Se tu for olhar, porque Sim. até brinquei sobre isso aqui no início da semana, né? Criar um time, um grupo de futebol não é fazer um macarrão instantâneo, né? Que 3 minutos está pronto, né? É mesmo, cara? Tu sabe que eu gosto. E é bom, né? Um macarrãozinho. O próprio Roger... Só deixa eu fazer uma correção aqui, tá? Eu tinha falado que o Inter vai atingir a 9ª colocação vencendo. E tá correto. Porque na tabela que a gente colocou aqui, tá desatualizada. Não tem a pontuação do Vasco, que já foi a 31. Então o Internacional vencendo, ele não passa o Vasco. Por isso que nós temos Paulo Pires aqui. É isso. Então, de fato, o Internacional vai para a 9ª colocação, vencendo o Cruzeiro hoje. O Vasco tem uma vitória a mais. Isso, no número de vitórias. Mas essa questão do time, né, rapidinho fazendo uma vírgula, o próprio Roger falou sobre isso, né? Que o time está numa construção muito inicial do trabalho dele. Né? Tem muita coisa para acontecer até lá. Ele cita treinadores que estão há anos nos clubes já. Claro. Isso é importante a gente pontuar para analisar também. Claro, e quando eu falo que eu tento pensar com a cabeça do treinador, é tentar usar as próprias frases dele, né? Ele diz, num determinado momento, para os jogadores no vídeo de bastidor do Inter, de que um time vencedor se faz com 30 e não com 11. Tá? Então ele quer valorizar o grupo. O que ele está querendo dizer? Que provavelmente o Ener Valencia vai continuar no banco. Essa é a frase do Muricy, né? Um time ganha jogos, um grupo ganha campeonato. Perfeito. Que lindo isso, né? Perfeito. Essa é a frase do Muricy. Só que Fala por você. Perfeito. Só que a grande questão que o trabalho do Roger precisa agora, além de mostrar no campo que tem sim evoluções, ele precisa de uma sequência de vitórias. Sim. Ele precisa ter uma sequência de vitórias para consolidar o que ele está fazendo. Porque é evidente que tem melhorias no time. O Inter está abafando mais, o Inter está coordenando mais o meio-campo. O Ribeiro tem razão quando ele traz a questão do eletrocardiograma, que significa que o Inter ainda não passa para o seu torcedor confiança. Porque tu ganha no Juventude. Aí o que tu espera no jogo seguinte contra o Lanterna? Vitória. Tu não ganha. Ou pelo menos desempenho. Eu espero. Ou seja, aí tu volta para Porto Alegre. Aí tu ganha no Cruzeiro, um baita confronto. Sim. Cruzeiro bem. Aí o que tu espera na sequência? Que mantenha a boa fase. Agora, se perde para o Cruzeiro hoje, não tem dúvida, Ernst. Vai voltar a crítica que voltou pós-jogo contra o Atlético Goianiense. Eu espero que não se crie algo que interesse no campeonato. Sim. Eu espero que o Roger não repita algo que ele fez, infelizmente, no Grêmio e mais recentemente no Juventude. Uma dificuldade muito grande para vencer fora de casa. É cedo para falar sobre isso ainda no Inter. Porque é um início de trabalho, ele teve alguma dificuldade inicial, o Inter passou por uma reformulação, mudanças na diretoria. Agora ele tem um guarda-chuva, que é o D'Alessandro, que a gente sabe que é importante. Ele ganhou 2 jogos em casa, isso era fundamental, ganhar do lado do torcedor, readquirir essa confiança da torcida. Só que agora ele tem que começar, para ter essa sequência que a gente está falando, a ter bons resultados fora. No Juventude ele não ganhava fora, no Grêmio ele não ganhava fora. Ele tem que começar a ganhar. Pergunta para Ribeiro Neto, que consegue fazer aquela leitura subjetiva, tá? Aquilo que fica nas entrelinhas, porque ele conhece a aldeia. Tá? Porque ele conhece a aldeia, ele gosta disso. Internacional venceu o Cruzeiro em Porto Alegre, correto? Tá. Foi o primeiro jogo de D'Alessandro como diretor do Internacional. Não há dúvida. Sim. Internacional vence o Cruzeiro hoje. Segundo jogo de D'Alessandro. É o efeito D'Alessandro ou é o Roger conseguindo dar sequência ao seu trabalho? Tu sabe como é que... A nossa aldeia vai ter estampada. Que é a verdade ou a verdade verdadeira? Muda o ambiente do Inter. D'Alessandro comanda
a recuperação colorada. Coitado do Roger, D'Alessandro vai levar o Inter pra liberta. Coitado do Roger, né? É isso aí, O cara. efeito D'Alessandro. Gostei. Efeito Coitado D'Alessandro. Inter volta a ser o protagonista após chegada do ídolo. Assistirá todos os canais identificados. Amanhã, inclusive, ou aqui. não, Amanhã, inclusive, com aqui. esse título. Com esse título. minha dúvida- O efeito D'Alessandro. A minha dúvida é como é que o Roger vai administrar com ele mesmo isso. É bom pra ele, Pedro. É o Não, guarda-chuva, ele usou essa expressão. o Pedro tá trazendo o elemento da vaidade aí. Não é isso. Como é que ele, Roger, um cara que está trabalhando há mais tempo com esses caras, que está melhorando, que reencontrou daqui a pouco o Bernabé, que era uma coisa que o Kudê tinha perdido. Como é que o Roger, como é que vai ser para ele isso? Como é que ele vai administrar isso? Eu acho que ele não tá preocupado com Vocês isso nesse conseguem momento. brilhantemente, Eu acho que ele não tá brilhantemente preocupado com num isso dia nesse de momento. jogo do Inter, Deveria vocês estar. querem Olha fazer só, uma olha crise. só, eu vou te explicar. Brilhantemente. Vou te explicar. Vocês têm Bruno, Ribeiro, eu e o Pedro. Isso. O você é o Pedro Espinosa que trouxe essa afirmação. Não, perfeito. Só que Pedro Espinosa. Não, ele fez uma representante afirmação oficial da torcida Ele do fez Grêmio. uma afirmação em cima da tese que vocês trouxeram aqui. De que o Roger vai se sentir Não, incomodado. Não, comigo tu não vai levar. Com o Roger Aqui, ó, incomodado. Comigo tu não vai levar. Porque assim, ó, a gente já fez aqui uma tese de que era ruim ter jogadores bons. A gente já fez uma tese que não dá para Rafael Borré e Valência jogar juntos. O Alário não sei o quê. Mostrou Opa! isso. Não. Opa! No campo que mostrou isso. Tanto que o treinador não coloca. Tanto que o treinador não coloca. Obrigado por lembrar. Ele teve O treinador de não mudar, coloca. ele teve de mudar o jogo porque não deu certo, Não deu certo. Mas esse é o papel do treinador e parafraseando o poeta, ele é pago para pensar. Mas aí, mas aí a tese não estava equivocada. Não. Quando o Ribeiro dizia que os dois não poderiam Não, jogar é que juntos. no momento, não é que no os momento bons não se podem fazia, jogar. não, no momento fazia 2 jogos apenas que eles tinham jogado juntos. Mas a questão não é essa. Só um pouquinho. Eu acho que a gente tem que assim, ó, dar a César o que é de César, né? E o famoso pau que bate em Chico também bate em Francisco. Já. Porque é o seguinte, o D'Alessandro, ele não é responsável pela vitória do Inter. Mas que ele agrega e muito no ambiente, pelo amor de Deus. Acho que é isso. óbvio que sim. É que essa assim imprensa- como, olha só, assim essa como o Paulo imprensa Paixão, gosta. assim como o Paulo Paixão também corrobora Calma, tá mais tempo a aí, né? tese. Não, exato. E ele corrobora a tese, por exemplo, de que, olha, o Inter estava defasado fisicamente. mas só Mas um com o Paulo pouquinho. Paixão, o Inter tem. Não, na E a boa. primeira, a Na primeira boa, vitória do Admira, Roger já veio lento. antes do Me D'Alessandro. admira Não, na boa. tu. Alexandre, um brilhante jornalista. Levantar a mão que nem o Ribeiro. Um cara que ficou em jornal durante ele trabalhou com manchetes. Isso. Sabe? Me diz agora, olha Ele só. vai ser o primeiro que vai Qual é? usar. Não, mas ele vai ser o primeiro. Não, só um Ele vai pouquinho. ser o primeiro. Eu vou abusar da tua sinceridade porque tu é um cara de credibilidade, tá? Qual é? Tu tá lá na 0 Hora, que tu trabalhou muito tempo, tá? Qual é a manchete que tu vende no outro dia ou no Dá-lhe seguinte? dependência. O Roger dá-lhe evolui o dependência. time ou é efeito da Alessandro? Isso. Qual é? Não. Qual é? Não, eu concordo Qual é? contigo. Aí, eu concordo contigo que é dar aí, independência. aí. Eu só não Mas tô. aí não é correto, né? Não, a única questão que Ah, eu tu tô. tá criticando os vídeos dos influencers. Não, é que eu acho que Não, assim, não, eu não. aprendi Tu acha com que é um cara. clickbait, Eu isso aí? aprendi com um cara, não sei se tu conhece ele, tá? Ele me disse uma vez assim, ó, que existe a verdade e a verdade verdadeira. Freud, na verdade. Mas quem me ensinou não foi Freud, foi tu. Tá bem. A verdade é que o Roger tá fazendo um trabalho maravilhoso e que o D'Alessandro chega, como disse o Ernst, pra Maravilhoso. agregar Maravilhoso. um crescimento Maravilhoso. Calma. Refaça. Tira a jaqueta. Não, E cede a jaqueta ali, ó. não. Essa jaqueta precisa ir ele para já o outro lado. Ele já disse há algumas semanas que ele não torce pro Grêmio. E agora falar isso. Calma, eu refaço. Um crescimento maravilhoso, então, E o pode ser. crescimento maravilhoso. Só o Inter Vigra melhorou Cruz, muito. só o O Vigra Inter Cruz. venceu, Maravilhoso. o Inter Só venceu o Vigra. e convenceu. Quer? E mais do que isso, Vou usar essa o expressão. Inter Isso. venceu antes do D'Alessandro chegar. Não foi a primeira vitória agora contra o Cruzeiro. O Inter já havia vencido. Juventude. Brigar. Então, Aí, gente, essa é a lembrança que eu queria. o trabalho do Roger hoje é 90%. Boa. O D'Alessandro é 10%, Boa. por enquanto. É isso. E os dois Mas juntos tu tá vão agregar. esquecendo que um detalhe muito importante. A imprensa vive de exageros, querido. Ok, mas eu não sou Entendeu? obrigado a seguir essa linha. Fala uma coisa aqui, ó. Só Fala uma tá coisa aqui, ó. criticando a imprensa. Eu prefiro isso? o conteúdo do que a manchete. Aqui, ó, falar uma coisa aqui, ó. É isso? D'Alessandro, numa eventual vitória do Inter agora, vai fazer a menor diferença. Não faz a menor diferença.
Porque ele chegou ontem aí. O trabalho é do Roger, é do Paulo Paixão. Mas... Tem que dar os louros para quem está trabalhando há mais tempo. Mas... A menor diferença. Mas... Não tem mais, cara. Ó, Isso aí se nós em dezembro estivermos aqui debatendo o Inter classificado para a Libertadores... acho que sim. Tá? Acho que sim. Aí talvez a gente inclua o D'Alessandro. Mas é que Mas não agora incluir o D'Alessandro é de uma injustiça com o Roger gigantesca. Mas é que não a discussão cara, a discussão tá indo para um viés É que o D'Alessandro é um fato novo, ou é velho. Sim. Fato novo é Não, o fato novo é o mudar não Mas mudando. Hoje é 90% Roger. É um fato novo. Mas é exatamente isso que eu estou tentando botar aqui no programa. Não dá para tirar o fator D'Alessandro, não dá para tirar que o ambiente muda com a chegada do D'Alessandro, mas ao mesmo tempo, tu não pode dar os créditos 90%, 95% pro D'Alessandro. É só tu pegar, por exemplo, e ver nos próprios bastidores que a mídia do clube colocou no ar, o D'Alessandro fazendo discurso antes do jogo. O D'Alessandro já tem também informações que o D'Alessandro chegou em determinados jogadores. Vem cá, vamos conversar um pouquinho, vamos trabalhar um pouquinho. Não tem bastidor. Porque... Se empata, não tem bastidor. Tu sabe como é que funciona? Não, o Magrão, mídia... a gente cansou de botar discurso do Magrão aqui, mobiliza, em algum momento mobiliza, mas não é o fundamental para vencer. Mas é o que eu tô dizendo. E os outros jogos que o Inter foi eliminado, que certamente teve discurso do Magrão, do presidente, do Rocher, do mercado que o Inter não ganhou. Sim, mas é exatamente isso que eu estou dizendo. Não existe uma dali dependência, né? Como o Ribeiro quis dizer quando ele jogava. Não foi nada disso. Efeito dali. Não, o efeito Dali. Isso nós estamos falando tu me pediu qual seria o termo que eu ia usar com o D'Alessandro. Tá? Se ele em campo, o Inter tinha uma Dali dependência tremenda. Em termos técnicos, em termos anímicos, em termos gerais. Agora, no vestiário, ele não é mais um. Isso é muito claro. Eu não consigo dizer que o D'Alessandro é mais um. Mas o D'Alessandro faz parte do processo. Eu acho que a gente tem que dar os louros pro Roger, pelo trabalho que ele vem fazendo. Eu acho que a gente tem que dar os louros pro Paulo Paixão, pelo fato do trabalho de força que ele vem fazendo e pelo jeito, inclusive, anímico do time, porque o Inter com mais volúpia física, ele consegue combater mais, ele consegue jogar mais. E aí também a questão agora do D'Alessandro, da chegada do D'Alessandro. Então, a gente elogiava o Magrão aqui também, quando o Magrão, por exemplo, participou da janela, agora do início do ano, uma das melhores do Brasil. Então, eu acho que tem... por isso que eu disse que dai a César o que é de César. Cada um tem a sua parcela. Até porque o fator anímico ele é importante, o Roger falou em 50%, mas ele vem com a vitória. Ele vem com o desempenho, Bruno, ele vem com o trabalho. A confiança, porque assim, né, Bruno? Tu chegar no vestiário, Gamba, e tu fazer assim um grande barulho, o D'Alessandro conversa, levanta a moral de todo mundo, isso vai dar resultado talvez no primeiro jogo, no segundo jogo, mas só vai ter consistência tá bom, mas vamos lá. trabalho. Deixa eu pegar o que vocês dois colocaram aqui, tá? Bruno e o Ernest, né? Vocês definiram que o momento do Inter é bom. Né? Um bom momento. É de uma evolução. Muito boa. Muito boa. Eu não consigo ver ainda. Eu não vejo isso. Eu não consigo ver ainda. Eu vejo exatamente o que está aqui. Isso. E isso se ainda de oscilações. Se configura num ponto de interrogação. É isso. Eu concordo com o Ribeiro. Ponto de interrogação. Eu também concordo. Mas foi o que eu disse. O Inter precisa vencer agora partidas em sequência para que as pontualidades do campo sejam revertidas em estabilidade. Positiva, sequência, como é que esse eletrocardiograma aqui do teu casaco já é uma evolução. Porque antes a linha era reta, bem baixa, no nível baixo. Já é uma evolução. E outra... O Inter está melhorando. Esse teu eletrocardiograma, ele é em cima de uma tabela, ele é em cima dos 3 pontos, ele é em cima do que o Inter não consegue conquistar no campeonato. O trabalho do Roger até aqui já é muito melhor que o do Cudê? Não. Não dá para fazer. O Cudê, ano passado, o trabalho do Cudê foi muito bom. Mas o Bruno colocou, era uma linha... Só para vocês terem uma ideia, olha só. Comparação com o quê? Trabalho do próprio Roger. O Cudê desse ano, o aproveitamento... Desse ano foi péssimo o trabalho dele. Então o trabalho do Roger já é melhor. Não, mas o aproveitamento do Cudê... Para mim é cedo.
Olha só, o aproveitamento do Kudê, é por isso que eu estou dizendo, o aproveitamento do Kudê e do Roger são semelhantes. Desempenho. 33%, tá? Em termos de números. Os primeiros jogos do Roger e os primeiros jogos do Kudê, tá? Agora, o desempenho, as coisas vão melhorando. Só que tanto do Kudê quanto do Roger só conseguem consolidar com vitórias. Por exemplo, o Inter joga contra o River Plate, acaba perdendo lá, vem pra cá, mas é que no final tudo vai virar resultado. Não. O avalista vai ser o resultado, eu quero saber de desempenho. Mas é que o Roger recém tá chegando. Mas é que é justamente o Kudê, isso. Ele começa o 2024 já tendo 2023. Ele tinha já uma margem de trabalho, ele deveria ter muito mais desempenhos bons do que justamente, por isso que eu acho que é uma demasia a gente afirmar que o Roger com 9, 10 jogos já tem um trabalho melhor que o Kudê. Não dá pra comparar ainda. Nós não falamos, né? Eu acho que não dá pra comparar. Falou que é muito bom. Que o Inter tinha uma régua baixíssima e que agora já melhorou em relação que tinha. Falando que o Inter melhorou maravilhosamente. O Inter melhorou. Então o trabalho do Roger é melhor que o do Kudê. Cara, é cedo pra ter uma avaliação definitiva, mas o trabalho do Roger tá evoluindo bem. É que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O do Kudê não evoluía bem. Mas desculpa, eu tenho que comparar o trabalho do Roger com o trabalho do treinador que foi embora. Não dá pra comparar ainda. Sim. Então vocês vão dizer que não dá pra comparar. Isso. Ok, mas vocês disseram que já é melhor. Que já melhorou, que é bom. A análise de vocês, o bom momento do Inter, a evolução do Inter de Roger. O que ele pega, Gamba? O que ele pega, o Kudê sai, porque tá ruim, né? Tá bom, então ele pega um trabalho destroçado e o dele já é melhor. Pega um trabalho ruim então e tem o dele uma evolução. já tem uma evolução. Então tá. Então vocês estão dizendo que já é melhor. Não. Com 8... Não, o Bruno acabou de dizer tem isso. Uma evolução do trabalho que ele pegou. Então é como tu disse, o vocês não, seria o Bruno tá dizendo. Então, é melhor que o do Kudê. 8, 10 jogos pro Roger é melhor que o trabalho do Kudê. Eu acho que é um processo de reconstrução. E que não acontece da noite pro dia. Ele tá corrigindo algumas coisas. Vou te dar um exemplo. É que eu só acho que o trabalho do Kudê não foi essa desgraça toda. Não, que eu divido o trabalho do Kudê. O trabalho do Kudê no passado foi muito bom. O trabalho desse ano é ruim, tanto que ele é demitido. Senão ele estaria aqui até hoje. O trabalho do Kudê era um eletrocardiograma bem baixo. Aí que tu chegou no ponto. As discussões que o Ribeiro trouxe aqui brilhantemente sobre o momento do Roger, apesar de ser início de trabalho, são as mesmas discussões que a gente fazia com relação ao Kudê. Sim. Eletrocardiograma, tem que vencer fora, tem que ter sequência, tem que ter estabilidade, não adianta ter desempenho se não ganhar, é o resultado que vai ser o avalista do trabalho, as mesmas coisas. Só que o Kudê estava mais tempo. Mas eu sei, Bruno, mas o Kudê esse ano caiu por isso as discussões eram as mesmas. O ponto para mim é, eu não posso ainda cobrar do Roger o que eu cobrava do Kudê. Porque o Kudê já estava há mais tempo, o Roger está chegando. Tá bom? Então o Kudê tem um crédito maior. E não só... O Roger tem um crédito maior, mas o Kudê era dois jogos era suficiente para o Kudê levar um pau. E não só... voltar lá, né? Não, peraí. Então, não de mim, né? A boa vontade com o Roger já é maior do que era com o Kudê. Mas assim, ó, é que tem uma diferença, tá? O momento do Internacional faz esta regra da boa vontade ser diferente. O torcedor do Internacional não dá mais tempo para ninguém. Porque aí é que nem a DR de relacionamento. Vem toda a caixinha, sabe? Vem todo o histórico. Então, o torcedor colorado não aguenta mais quase. O torcedor colorado não aguenta mais inícios de processos, rupturas, né? Agora vai, e troca diretor executivo, e troca preparador físico, e troca coordenador, e troca treinador, e troca vice-futebol, e nada dá certo. Então, é óbvio que o saco do torcedor colorado, ele tá pequenininho, entendeu? Pequenininho, velho. E cheio, né? Não, mas depois eu tenho uma solução para melhorar todo esse problema. Pode seguir no futebol. Então, cara, é óbvio que se o Roger perde hoje, já volta tudo de novo. Aqui, ó. Não haverá um análise. Eu tenho a mesma e outra, tá? E também é óbvio que se ganhar hoje, opa, levanta, né? Olha aí. Olha aqui, ó. Então é isso, é um termômetro. Se o Roger for mantido para 2025 e em 2025 o Inter conquistar, por exemplo, o Campeonato Gaúcho... Aí. Tu chegou onde eu queria. A coisa muda eles parece que até combinam, cara. O gauchão eu tenho vontade.
É já veio pro nosso lado. Sabe uma coisa que o Inter não fez nesse processo? Parece que combinam. Eu estreiei nos Donos da Bola, campeão gaúcho. Olha, Que legal. Claro. Campeonato gaúcho. Cara, não tem nada mais importante nesse momento que nós esperarmos com grande Sim, ansiedade. o Campeonato Gaúcho é tão importante É a competição que a dupla pode ganhar, É tão Bruno importante Soares. que nos anos que a dupla ganhou o mundo, não ganharam o gauchão. E quando foram rebaixados, ganharam o gauchão. De tão importante que é. Pergunta pro Barcelos. Pergunta pro Barcelos se ele não quer ganhar o gauchão. Talvez Pergunta para ele. Talvez por esse processo Pergunta que o Inter pra não ele se ele esteja não quer o ganhando. gauchão. Sabe que o Inter já fez muita coisa nesse processo de tentar mudar, que o Ribeiro ficou falando. Interrompe o ciclo, demite esse, troca aquele, troca o treinador, refaz o grupo. O Inter só não fez uma coisa ainda. Deixar todo mundo. Insiste, persiste, mostra convicção. O Inter troca de técnico sempre. Chega metade do ano, troca o treinador. O Roger vai ser demitido do Inter. Já pode deixar a matéria pronta. Eu vou contrapor o teu argumento, Metade do ano que vem, Roger demitido do Inter. Vou contrapor o teu sempre argumento. a mesma Tem que ver se coisa. ele termina Só um pouquinho. Tem que ver se ele Sempre termina o argumento, ano tá? no Inter. Tem que ver se ele termina o ano no Inter. Peraí, eu vou contrapor o teu ainda, argumento. né? Tá? Pior Vou ainda. contrapor o teu argumento. Eu acho super válido que o Inter tenha convicção, que não mude. Se tem convicção, mantém. Se não o só o trabalho Inter. é bom. Então, não só pro Inter, para todos os confia clubes. no O trabalho é trabalho. bom. Tá bom. É isso aí. Aí tu, na condição de profissional da imprensa, tu vai ter essa paciência? Vou e eu vou te provar que Tu eu vai tenho. ter essa paciência? Vou e eu vou te tu provar. vai ter essa paciência? Tu vai Tá, ter essa tu tá paciência? me perguntando, eu vou te Não, responder. porque é o seguinte... Tu tá me ok, perguntando. Ok, pode ser que tu tenha paciência. Como é que tu vai jogar pro torcedor? Calma, torcedor. Ok. São só 8 anos sem conquistar um Campeonato Gaúcho. Uma hora vai dar. Quer exemplo? Tenha paciência. Tu quer o exemplo? Crédito. Vamos lá. O Grêmio estava sendo rebaixado este ano, com 90% ou mais da torcida querendo a saída do Renato. O Grêmio foi eliminado das Copas. E o presidente deixou o Tá Renato. brincando comigo? Deixou o Renato. Essa comparação não se aplica. Qualquer outro treinador tava na rua, essa comparação não se aplica. Ok. Era o Renato. Ok. Então, tu não tem nada a ver com Tem a que tua ter convicção. personalidade e deixar o Renato é Renato diferente. rapaz. Renato é diferente. Tu tá brincando. Ok Renato, que o Renato é diferente. Por que o Barcelos não segurou o Cudê? Bruno, Errado. Bruno. O Cudê pediu as contas, Errado. velho. O Cudê pediu as contas. Olha, velho. tu não tem como Bruno, segurar o cara que pediu Segura, embora. se tu tem Agora, convicção, tu não segura. pode demitir. Respalda. Se tu confia aqui, ó. no trabalho, Respalda. se tu confia no trabalho, respalda o Bruno, trabalho. Tá bom? Bruno, E o Ramírez? a A estátua- direção Medina? do Grêmio confia no Renato. Bruno, Respaldou. a Eu estátua- posso concordar ou não. Peraí, Respaldou diferente, cara. e o Grêmio não vai Depende do cair. Renato. A O estátua... Grêmio depende do Renato, A Bruno. estátua- Tu sabe disso, Bruno. A estátua é ela que decide se vai ou fica. Para 2025, a estátua Tudo bem. vai decidir Tem outros se vai exemplos. ficar Tem ou outros vai embora. exemplos. O Fortaleza, em determinado momento, tinha sido Fortaleza eliminado. não tem cobrança. Tudo tem uma vírgula. Mas como é que vai comparar com Tudo tem uma vírgula. Fortaleza não tem cobrança Se nenhuma, lixe pra rapaz. cobrança, porque é exatamente a opinião pública que ferra o Internacional. Esse é o ponto. o Inter é Tu grande, tem que ter falei, convicção. por isso que eu te Só falei. sabe por que tem a pressão da torcida? Ok. É porque o Internacional é Aí o campeão Grêmio- do mundo. e o Grêmio não teve pressão pra demitir o Fortaleza Renato. Não tem Por que eu vou O Grêmio não teve pressão. Por que o Voivoda não sai do Fortaleza? Porque ele tá numa zona de conforto lá. Não, ele ninguém tava em vai- último na tabela. Se ele vai pro Corinthians em 2 meses, ele tá na rua, Ele estava em rapaz. último na tabela, Ribeiro. Seu- Vai dizer que a torcida do Fortaleza não é grande. Bruno, Os caras grande, lotavam o mas Castelão sabe na Série C. Mas sabe o tamanho do Deixa eu te Fortaleza. perguntar, comparar a foi a pressão do opinião, Fortaleza. foi a opinião pública que chegou no Charles Arangues e disse assim, vai embora! Foi a opinião pública que chegou no Alar e disse Mas assim, o cara vai quis ir embora, Pedro. Mas o que tem a ver uma coisa É, com não a outra? entendi a comparação. Eu discordo, não vejo como a opinião pública que faz as coisas acontecerem ou não no Inter. Mas Por que o Magrão faz? saiu? Não, Mas é claro que não faz. Por que o isso. Magrão Mas é saiu? claro que Não faz. é. O Magrão E a saiu gestão por causa do do Twitter. Internacional. Não, a maior Agora não é vai concordar o Inter comigo, sente viu? a pressão da opinião Tá, pública. e o argumento, Óbvio, obrigado, e o Gabriel. Mas argumento foi por isso que eu te disse. Pra ter convicção, tu tem que mudar o teu Não, discurso. Claro. O Ribeiro tem que O mudar Twitter argumento. demitiu- o Porque- Twitter e o demitiu o argumento Magrão. já- E o Mas é argumento- muito fácil. e a gestão- Mas é muito fácil. e a gestão? É muito fácil vocês criticarem a falta de convicção. Não era a gestão- Se vocês aqui com o microfone pedem justamente para a gestão fazer o contrário. Não era a Eu gestão não faço. que estava Tá bom, cara, tu é a problema. gestão, mas a Não maioria era a faz. gestão. A opinião Mas eu pública posso faz falar assim. por Eu quero mim. saber do Colorado Ok, mas a aqui. opinião pública Eu quero faz saber do assim. Colorado se é a opinião pública ou a gestão. Um cara Não, que tava, é- cara que estava criticando a gestão aqui. Não, é a opinião pública e a gestão. A opinião pública que eu, inclusive, fiz uma crítica veemente aqui, por exemplo, inclusive chamando o presidente de falta, dizendo que ele tinha falta de convicção e chamando, inclusive, a gestão dele de um estelionato eleitoral. Porque quando ele vai lá e ele demite o Cudê, quando ele vai lá e pega um técnico da aldeia, quando ele vai lá e traz, por exemplo, basicamente tudo que o Roberto Melo ele pensa para o Inter, ele está sendo aberto à aldeia.
esse discursinho de aldeia aqui sim, e eu vou falar com propriedade porque eu já falei várias vezes, esse discursinho de aldeia aqui, ele ferra com o Inter. Só que aí a gente tem que lembrar uma questão, o torcedor, como disse o Ribeiro, tá? Ele não aguenta mais. Ele não aguenta mais. Então ele não quer saber se é aldeia, se não é aldeia, se é técnico estrangeiro, é técnico emergente. Ele quer ganhar. Ele quer ganhar. E aí a gestão tem que fazer o que o Bruno diz. Tem que ter convicção no trabalho. Porque, por exemplo, tem vários exemplos de problemas de gestão agora nesses 4 anos do presidente Alessandro Barcelos. Como, por exemplo, não tem centroavante, ele está sendo chamado de burro dentro do Beira-Rio. Ele pega um avião, vai para a Turquia e traz o Luiz Adriano. É um pão e circo. Ele não tem, por exemplo, ele não tem credibilidade nenhuma dentro do vestiário, a ponto, inclusive, de ele, presidente Alessandro Barcelos, estar alijado do processo agora com a chegada do Bisol. Ele diminuiu tudo que ele fazia dentro do processo do futebol. E aí chega o D'Alessandro e é mais um pão e circo. Mas aí pra mim é benéfico. Mas pelo aí ele tá menos... fazendo uma... Não. Mas pelo menos é bom pro Inter, benéfico, claro, é benéfico. claro. Se ele tá fazendo uma coisa e ele tá vendo que tá dando errado, ele vai mudar. Tudo bem, mas não é pela convicção, né? E tu quer ver mais um exemplo? Não, mas olha só, eu trouxe também um pouco de ouvir, né? Ok, de ouvir, tu tem que ouvir. Só que o Barcelos... Eu concordo contigo, só que o Barcelos, desde o início dele no Inter, uma hora ele vai pra convicção dele, que é o Medina, que é o Mar, depois ele vai pro Aguirre, que é a aldeia. Depois ele vai pro Cudê, mas ele vai pro Mano. E outro exemplo, vocês desconsideraram aqui o Vojvoda porque o Fortaleza não oferece tanta pressão, o Renato foi desconsiderado porque é gigante. O presidente Guerra segurou o Brum. Todos queriam a saída do Brum. Ele teve convicção no trabalho do Brum e o Brum ficou. Hoje está todo mundo. Obrigado, Brum. Contratou o Monsalvo. Ou seja, convicção no Brum. Como não tem alternativa? Tem 1 milhão de conselheiros querendo. Então, na tua visão. Não é poder. Então, na tua porque visão. Porque ele confia no Bruno, não confia nos outros, Bruno, Ninguém confiava. Bruno. Ninguém confiava, ele confiou. Bruno, na tua visão, então, Alberto Guerra é mais presidente que Alessandro Barcelos. Não, ele é mais convicto do que o Barcelos. Calhau Dornelles, traga um assunto. Esse assunto vai estabelecer a paz no programa. Renato fica para 2025, meu caro Calhau Dornelles. Vamos lá, Gama, vamos falar sobre o futuro de Renato Portaluppi no Grêmio, porque ontem o vice de futebol, Antônio Brum, concedeu entrevista. O dirigente fez muitos elogios ao atual treinador gremista, disse que a relação da instituição com o profissional é muito boa, mas não quis confirmar a permanência de Renato no comando técnico para 2025. Inclusive, disse que isso não é uma pauta hoje no clube e que isso só será tratado ao término da temporada, pois o foco está na disputa do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir Antônio Brum falando sobre o futuro de Renato Portaluppi. O Renato é um grande treinador e a gente não está discutindo isso de ano que vem com nenhum jogador e nem com o Renato. Inclusive, se vocês lembram, na temporada passada também só se discutiu a permanência dele. O Renato até prefere assim no final da temporada. Mas assim, a relação é ótima, a gente confia no trabalho dele, a gente gosta muito do Renato como pessoa e como treinador. Mas ele está no mesmo formato de todas as outras questões que foram trazidas aqui. A gente não está pensando em renovações de contrato agora, e sim em terminar a temporada da menor maneira possível. Pedro Espinosa, agora eu quero testar a tua coragem, tá? Vamos lá. Quero testar a tua coragem. Tiro aqui do meu bolso a campanha que será deflagrada por Pedro Espinosa no programa. Quero saber se o senhor tem coragem de deflagrar essa campanha para 2025. Vem comigo aqui, ó. Agora eu quero ver se ele é um homem de coragem. Vem comigo aqui, ó. Hashtag Fica Renato. Tu abraçou essa? Fica Renato para 2025. Isso já estava combinado ou o Pedro abraçou agora? Abraçou, assim? agora. Abraçou agora. Neste momento. Neste momento. Sem pensar muito. Neste momento. Sempre, quer dizer, pensando por 1 minuto, eu fiquei divagando dentro dos meus neurônios e pensando assim. São quantos neurônios? 1,5. 1,5. Aliás, agora a minha nota é 9,5. E eles brigam. Aliás, a minha nota é 9,5 agora. Vai, tá? para. Depois... Vai. Ó, presta atenção. Fica, Renato. Qual treinador, Ribeiro Neto? Vou pegar o mais experiente. Só deixa eu fazer uma observação, tá? Yeah. Nós não estamos falando um Fica Renato até o final do Campeonato Brasileiro. É um Fica Renato para 2025. Tá. Sim. Até o final do ano tá dito. Vamos lá. Olhando o cardápio, né? Tá. O buffet de treinadores que o futebol brasileiro oferece. Eu não vou colocar Portugal, não vou colocar outros países. Por quê? Argentina. Por quê?
Porque eu quero pensar somente no Se tu quer alguém da aldeia. treinador. Não, no treinador. Reserva de mercado. No treinador. Ele quer reserva de mercado. Porque, Só assim, ó, brasileiro. Pensar, Não, se ele restringir mais, ele vai dizer assim, ó, só gaúcho. pensar, Só, ele vai chegar que ele vai dizer só gaúcho. Tem que assim, ser ó, alguém que conheça o Grêmio. Porque assim, ó, aldeia, conheça o chão da nossa o terra. gauchão. Tá, Porque vai. pensar fora da caixa, o Grêmio já mostrou algumas vezes que não consegue, né? Então por isso que eu não vou colocar Portugal, não vou colocar outros países. Só tem um o outro Grêmio nome mostrou. só tem um outro nome que ele pode cogitar. Filipão. Quando o Grêmio mostrou que não consegue, Pedro? O Grêmio nunca tentou. Pensar fora da caixa? É, o Grêmio não tenta. Tentou com Tá. o Thiago Nunes. É. Thiago Wagner Nunes é da Mancini? aldeia. Vamos lá. O Thiago Nunes é fora da caixa. Pensando no mercado, isso é loucura. mercado que o Grêmio gosta de pensar. Qual treinador seria? Pois essa é o pensamento permanente. Tá, não, mas não é o pensamento, é uma pergunta. Na tua opinião, qual treinador seria ideal para ocupar a vaga do Renato? Não é bom para o debate que eu vou fazer. Porque eu vou resumir e acabar com esse debate. Porque ele não tem razão de ser. Sim, porque tu vai dizer que o Renato vai ficar. Não, é porque já está decidido. É um chute, não está decidido. Não, só um pouquinho. Não está decidido. Tu deixa eu- acha que ele vai ficar? Então, mas eu posso achar? Pode, Então, e eu obrigado. posso te dizer que não está decidido. Tá bem, mas tu deixa eu achar. Obrigado. Já disse que sim. Obrigado pelo convite, estar aqui. Entendeu? O Bruno veio Ah, não, irritado para hoje. achar Não alguma pode coisa. discordar do Ribeiro, né? Desculpa. Mas é que eu não falei ainda. É que eu achei que era debate, perdão. Vai, Ribeiro. Eu tenho que falar, aí tu discorda. Pode falar. Tá. Olha só, gente. O Renato é o treinador de 2025. Só tem... Aí eu vou entrar na tua vírgula. Só tem uma coisa que fará o Renato não ficar. Se ele cair com o Grêmio. Não. Se ele for até a última rodada lutando para não cair, corre-se o risco de ele não ficar. Tá bom, Corre-se. mas ele não cai. Tá. Ele não, no teu cenário. Não cai. Não Tá vai bom, cair. ele fica. Ele fica? Ele fica. Eu acho que ele fica. Ele fica. Mas ainda dou de barato que Ele corre-se fica. disso, Tá, porque a ele torcida vai ficar e tal. O Renato é óbvio. Aliás, eu quero te informar, porque é um repórter muito habilidoso, Mas, que o Renato já está trabalhando para 2025. o que é normal. Tá? Ele já está contatando na orelha de alguns jogadores aquela conversinha para 2025. Então esqueçam esse debate. Esse debate não existe. Tá? O Grêmio, o presidente Guerra, não interessa se a torcida vai ficar braba ou não. Já decidiu que é Renato para 2025 e acabou. É uma leitura muito pertinente. Sabe por quê? Por quê? Porque o Ribeiro está se baseando muito pela estrutura do Grêmio nos Claro. últimos anos. Tu imagina. Pelo que significa o Renato para o Grêmio. Sabe por quê? O único ponto, Pedrinho, que eu coloco aqui, eu concordo contigo, tá? Concordo. Para mim o cenário é esse aí. O único ponto que o Ribeiro não colocou, mas que ele concorda, é o seguinte: se o Renato cansar. Aí ele decidiu. Aí ele decide. Ele não vai cansar. Aí tá. Se o Renato não cansar. Ele que vai decidir. Concordo, inclusive, que sim. O Renato está pensando em 25. o Renato E concordo, inclusive, que sim. Renato já sabe que fica. Se vocês notarem, o Renato defende a permanência dele em todas as coletivas. Quando ele é perguntado, por exemplo, assim, ô Renato, tu prefere dormir na cama ou no sofá? Ele responde assim, o Grêmio teve muitas dificuldades com a enchente, tudo que a gente está passando... O que eu quero dizer é o seguinte, tu pergunta qualquer coisa pro Renato, Renato, tu prefere estrogonofe ou churrasco? Ele vai te responder... O Grêmio passou pela enchente, viajava muito, trocava o colchão, a alimentação não era a mesma. O que eu quero dizer com isso? Que o Renato está defendendo o trabalho ruim que ele fez e que a gente não pode desconsiderar a enchente, não. Só que uma coisa não pode excluir a outra. A gente não pode chegar aqui à conclusão que o ano do Grêmio foi ruim só pela enchente. Assim como eu não posso dizer que só foi ruim por causa do Renato. Entendi. As duas coisas existem. Entendi. Muito bem, Ernest, vem pra cá, passa o teu recado aqui. Eu quero fazer uma pergunta pra ti no final do ano, tá? Grêmio supostamente com uma vaga na Libertadores da América, campeão gaúcho eliminado nas... e eliminado nas Copas. O ano é ruim ou é bom? Pensa, tu pode me responder no final do ano. Pode me responder no final do ano. Final do ano tem. É. Vem pra cá, meu caro Caliel Dória. Eu quero o sorriso do Caliel no programa. Tá feliz? Porque todos vocês hoje estão num mau humor terrível. Vamos lá. Ricardo Matias. Tá vendido o Ricardo Matias, né? Ainda não, Gamba, ainda não. Mas o Ricardo Matias recebeu uma oferta oficial do PSV da Holanda, que ofertou 1,5 milhão de euros pelo jovem centroavante do Internacional. Vale lembrar que o Ricardo Matias tem contrato em vigência com o Inter somente até junho de 2025, ou seja, já em janeiro do próximo ano poderá assinar um pré-contrato. Esta proposta inicial apresentada pelo PSV não agradou a direção colorada, porém as conversas seguem em andamento à medida também que a janela de transferências está aberta.
Muito bem, de volta com Donos aqui na tela da Band e também no YouTube. Daqui a pouco tem o Alexandre Mota para comandar o Boa Tarde RS. Estava vendo ali no nosso break imagens da Expo Inter, né? Maravilhosa Expo Inter. Parabéns ao Grupo Bandeirantes pela cobertura que vem fazendo até aqui. Final de semana eu vou voltar à Expo Inter, aí eu vou voltar para passear lá na Expo Inter com toda a família e tudo mais. Fizemos na segunda-feira, né, um programa especial lá do stand da CMPC, a força do agro gaúcho na Expo Inter. Vamos lá. Enquete, resultado final na tela para você sobre a escalação do Inter. Você concorda que Alan Patrick e Ener Valencia sejam reservas no jogo de hoje? Sim, os dois no banco, 60%. Ou seja, Roger Machado tem o respaldo da torcida do Internacional na sua decisão de colocar os dois jogadores no banco de reservas. E como a voz do povo é a voz de Deus, né, o Bruno Soares, a gente está com a razão no debate de hoje, né? Que o trabalho do Roger está em ascensão e ele é bom. Embora aqui tenha sido dito que o trabalho é maravilhoso. Apesar das pessoas não querendo. Maravilhoso. Foi o termo utilizado. Maravilhosa. Maravilhoso. Mas tem uma outra coisa que me chama mais atenção, que é o meu voto, por exemplo, só teve 4%. O torcedor do Colorado está abraçado do Gabriel Carvalho. É isso que eu quero dizer para vocês. Não, e que o Alan Patrick tem que provar. O Alan Patrick, ele é o principal salário do Inter, ele é o principal jogador, ele é camisa 10, ele é capitão. Seleção brasileira, ele é o rei da América. Tá deixando, deixa eu passar aqui. Joga muito, mas tá devendo. É o rei da América. Cara, termina o programa. No ano passado, se ele ganha a Libertadores, ele ganha de rei da América. Tá bom. Dei uma segurada aí, vocês. Dei uma segurada aí. Eu só quero fechar o programa nessa transição com o Mota aqui, prestar nossa homenagem à família do Esquerdo, né, zagueiro do Nacional do Uruguai, que faleceu ontem à noite em São Paulo, que é a foto do Esquerdo. 27 anos, gente. Jovem demais. Deixou uma filhinha de 2, um filhinho com 2 semanas, uma fatalidade. Jogador que caiu no gramado na semana passada com uma arritmia cardíaca no jogo contra o São Paulo. Foi para o hospital e aí ele faleceu ontem à noite. Os médicos 27 anos. Os médicos diagnosticaram ontem que a lesão cerebral era muito gigante e não teria mais o que fazer a não ser desligar as máquinas, né? Comprometimento neurológico. Cara, sabe o que é o mais triste? Além da vida que se vai de um menino, de um pai de família... 27 anos, gente. Onde deixa uma criança de 2 semanas, recém-nascida... A infeliz coincidência de ter sido no Morumbi mais um episódio de falecimento no futebol. Né? A gente teve o Serginho do São Caetano há uns anos e agora esse menino aí. Ele havia apresentado um problema com 17 anos ainda na base. Eu espero uma alteração no exame, né? Mas se entendeu naquele momento que poderia seguir jogando. Estava no Cerro à época, né? O Cerro do Uruguai. Eu espero que a família tenha força para continuar, porque uma vida a menos não tem debate. Alexandre Mota, nossa homenagem a toda a família do Esquerdo, a todo o povo uruguaio. Que Deus conforte o coração. Falecimento. Que Deus conforte o coração da família, da esposa, das crianças. Esse bebezinho de 15 dias, né? Tem uma foto dele dando carinho, assim, pegando a criança. E que Deus conforte a todos os torcedores do Nacional, a todos os uruguaios, nossos irmãos uruguaios, né? Que vive um momento tão triste. E eu só queria deixar uma coisa clara. Eu li, acho que foi a Lívia, do Jornalismo Nacional da Band, em São Paulo, Lívia Nepomuceno, disse que hoje tem jogo lá no Morumbi. Eu acho que seria de bom grado, para não dizer assim, teríamos que utilizar de uma sensibilidade para que a CBF suspendesse esse jogo de hoje, sabe? Fazer a bola rolar num local onde há poucas horas um guri de 27 anos, um guri que poderia ser meu filho, poderia ser filho de muita gente que está do outro lado da tela, onde esse guri teve, né, uma arritmia cardíaca e que acabou levando à morte. Eu acho que é uma falta de sensibilidade por parte da Confederação Brasileira de Futebol. Então, que essa partida seja adiada, assim como outras partidas já foram adiadas por inúmeros motivos, mas não há como a bola rolar, né, sem lembrar a tragédia que aconteceu há cerca de 48... Foi semana passada, né? Semana passada, quinta-feira. Semana passada. Então, assim, acho que está faltando sensibilidade por parte dos dirigentes do futebol brasileiro. Lamentável. É isso, nossa homenagem, Mota. Tá, obrigado, gente.